Olá, meus irmãos, paz seja convosco, boa tarde. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Ezequiel capítulo 17. O que significa o enigma de Ezequiel para com a nação de Israel? Glória a Deus. Vamos orar por Israel antes de começar a nossa live. Bondoso Deus e Pai, abençoe a descendência de Abraão, o bichinho de Jacó, o povozinho de Israel. Como diz a tua palavra, no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. Nós oramos pedindo a tua paz sobre a cidade de Jerusalém, também pedindo pelos inocentes em meio a essa guerra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Orem pelo Rio de Janeiro, estamos passando por dias turbulentos por causa da morte de um líder da milícia por parte da polícia, mas já estamos normalizando, né? Na verdade, carioca está acostumado com esse dia a dia. Só Jesus na causa. O livro Devocionais Selecionados já está comigo também. Quem interessar, mande mensagem no PV. O que significa o enigma para Israel? Que enigma? O enigma proferido por Ezequiel aqui no capítulo 17. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. Lembrando que ontem nós tivemos no capítulo 16 uma alegoria, tratando Israel como se fosse uma mulher que teria traído o seu marido, né? Então hoje nós temos um enigma ou uma parábola. O profeta se utilizava desses métodos de ensino para transmitir a sua mensagem. Profere um enigma, uma parábola. E diz, aqui começa a parábola: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, quem é ela? Vou dizer já já. De grandes asas, de plumagem comprida, cheia de penas e várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Bem, essa águia é Babilônia, é Nabucodonosor, é aquele que é chamado de Rei dos Reis, porque nesse momento ele está governando quase o mundo inteiro, né? Dominando. Por isso ele é uma grande águia, de grandes asas, de plumagem comprida e de várias cores. 4. E arrancou a ponta mais alta dos seus renovos e a levou a uma terra de mercância, de mercadores, de comércio, numa cidade de mercadores, a pôs. Só voltando aqui, ela veio ao Líbano. Aqui se refere a Judá, a nação de Israel, se refere a Jerusalém, tá? E plantou lá na Babilônia, na terra de mercadores. Tomou a semente da terra, da terra de Israel, e a lançou no solo frutífero. Tomando-a, colocou junto às muitas águas, ou seja, junto às nações, plantando-a como salgueiro, ou seja, plantando como se fosse outra coisa. Deus não chamou Israel para ser salgueiro, chamou para ser videira. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia sarmentos e brotava renovo. Só que ela está na Babilônia. E houve mais uma grande águia. Opa! Então, tem duas nações grandes aqui. A primeira águia, Babilônia. E houve mais uma grande águia, Egito. Ok? De grandes asas e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela suas raízes, e estendeu para ela seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que a regasse. O que aconteceu? O rei Zedequias tinha feito um acordo que ia se entregar a Nabucodonosor. Quem acompanhou Jeremias comigo sabe dessa história. Mas, na hora de se entregar, ele se aliou com o Egito e tentou fugir. E Ezequiel está
falando tudo isso aqui em forma de enigma ou em forma de parábola, ok? Então, a primeira águia é Babilônia, Nabucodonosor. A segunda é o Egito, é Faraó. E o rei de Israel fez aliança tentando se safar, se livrar da Babilônia. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize, Ezequiel, diga, assim diz o Senhor Deus, porventura há de prosperar? Essa aliança com o Egito vai prosperar? Se eu falei que vocês vão para a Babilônia, se meu servo Jeremias disse isso, não lhe arrancará as suas raízes e não cortará o seu fruto, para que se seque, para que sequem todas as folhas dos seus renovos, e isto não com grande força, nem com muita gente, para arrancá-la das suas raízes. Ou seja, não vai precisar nem de muita tropa, porque Babilônia é muito forte. E Babilônia vai vencer o Egito na batalha chamada Batalha de Carquemes, tá? Quem acompanhou aí a leitura de Ezequiel, nós falamos de Jeremias, nós falamos sobre isso. O livro de Jeremias já está gravado aqui no canal, quem quiser é só procurar playlist e na playlist selecionar o livro de Jeremias. Mas, estando plantada, prosperará? Ou seja, Jerusalém se aliando com o Egito. Porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Vento oriental é um vento ruim, é o vento que trouxe os gafanhotos no Egito, é o vento que bateu na cabeça de Jonas e ele pediu para morrer, é o vento que bateu nos 4 cantos da casa dos 10 filhos de Jó e eles morreram todos de uma vez. É o vento que destrói as naus de Tarsis, é o vento que naufragou o navio do apóstolo Paulo. Vento oriental. Nas costas do seu plantio se secará. Ou seja, Deus vai mandar o vento oriental porque eles quebraram uma aliança. Uma pausa para pedir para você se inscrever no canal do Vovô da Radassa. Olha, esses são os livros lidos, você acha isso na playlist? E nós estamos em Ezequiel, que é o 45º, já lemos 22 livros. Glória a Deus. Hoje, para a glória de Deus, já estamos com 3.336 inscritos. Desde o início da live, nós aumentamos 1.600% o número de inscritos no canal, para a glória de Deus. E os irmãos que têm compartilhado estão ajudando nisso. Eu peço a você que não deixe de assistir essa oração da manhã, que está aí, ó, a de hoje, o Cântico da Estéreo. Eu estou usando alguns devocionais do livro Devocionais Selecionados, e a oração de hoje foi o devocional número 20, Coisa Boa. Tem um negócio que eu escrevo que depois eu mesmo fico pensando, será que eu escrevi isso mesmo? Foi Jeová me inspirando, tá? Então não deixe de assistir, se você não viu ainda, esse vídeo com a oração da manhã, tá bom? Vamos lá, continuando, versículo 11. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize agora à casa rebelde. Quem é a casa rebelde? É a casa de Israel. Não sabeis o que significa estas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei, foi Joaquim, e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, que era Joaquim, filho de Josias, e fez aliança com ele, e o fez prestar juramento, e tomou consigo poderosos da terra, ou seja, Joaquim tinha acertado que Judá ia se submeter, conforme a palavra de Jeremias, e ia se dar bem, ia ser um acordo, eles iam ficar lá servindo a Babilônia, mas não haveria destruição, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora, guardando sua aliança, pudesse subsistir, ou seja, é melhor você subsistir do que morrer, né? O inimigo aponta uma arma para você, você tem uma pistola, o inimigo tem um fuzil, aí ele diz para você, perdeu o mané, você diz, opa, me rendi, tudo bem, vamos conversar, né? Era isso que Israel tinha que fazer. O inimigo era mais forte. E o Josias tinha feito, o Joaquim, né, que era filho de Josias, tinha feito aliança, mas o Zedequias vai quebrar essa aliança. Mas rebelou-se contra ele. Quem? O Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito, isso está lá em Jeremias,
para que se mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará? Alianças não se quebram. Se quebrar, tem um preço, né? E Ezequiel está dizendo, você vai quebrar a aliança e vai escapar? Acho que não. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habito, o rei, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele, no meio de Babilônia, certamente morrerá. E nós vimos que o rei foi transportado para lá, viu os filhos serem assassinados na frente dele. Não era melhor ele ter cumprido a palavra do profeta Jeremias? Ele não cumpriu, fugiu para o Egito. O Egito não deu socorro, perdeu a guerra. Ele acabou vendo os filhos serem mortos, depois ele teve os olhos furados, e foi uma tristeza, né? 17. E Faraó, com um grande exército, nem com um grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, porque desprezou o juramento, quebrando a aliança, eis que ele tinha dado a sua mão. Contudo, fez todas essas coisas, não escapará. Ou seja, Joaquim tinha feito a aliança, o Zedequias quebrou, e agora está sofrendo as consequências. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Olha que lição interessante temos aqui, tá? Olha aqui o contexto político, geopolítico, o contexto do nosso Brasil atualmente. Foi feita uma aliança. Aí vem um outro rei e quebra a aliança. Mas Deus não mandou quebrar a aliança, porque essa aliança não era para ser quebrada. Da mesma forma, nós entendemos que temos aliança com a nação de Israel desde a sua criação e nada que venha a ser feito ao contrário vai ter validade diante de Deus. A única coisa que pode haver é consequência de castigo por quebrar a aliança. Vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isso farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no seu laço, e o levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Interessante que foi o Joaquim que fez a aliança, mas Deus disse, você quebrou, praticou rebeldia contra mim. Veja como é interessante a palavra de alguém que está representando o povo, sendo aquele que Deus colocou. 21. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo o vento. E sabereis que eu, o Senhor, disse. Está quase terminando. Assim diz o Senhor. Também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Da descendência de Judá sairá o Messias. Por isso, nós podemos interpretar esse versículo aqui apontando para Yeshua, o Messias, que Israel não reconheceu, mas um dia e em breve haverá de reconhecer. Ele será plantado num monte alto e sublime, ou seja, em Jerusalém. E no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. A Bíblia diz que haverá um tempo em que as pessoas pegarão 10 homens, pegarão nas vestes de um judeu e dirão, nos leva para a cidade do grande rei. É esse tempo em que esse cedro excelente estará reinando e ele será o Messias, Siló,
Quando Jacó abençoou seus filhos, quando chegou na vez de abençoar Judá, ele disse, até que venha Siló. E eu pensava que Siló era um lugar, mas não é. Siló é o Messias. E esse versículo está se referindo ao Messias. Assim saberão todas as árvores do campo. Árvores aqui são nações. Que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e fiz. Aleluia. Deus é Deus, né? É o eu sou. Esse é o significado do enigma para a nação de Israel, no capítulo 17. Amanhã, Ezequiel 18 vai falar sobre a responsabilidade pessoal. Oremos pelo Brasil para encerrar. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, abençoe a nação brasileira. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e cumpra a palavra de Gênesis 12:3, a aliança que está feita, é que tu disseste, abençoarei os que te abençoarem. Nós queremos estar debaixo dessa parte do versículo e não na parte B que diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Guarda o Brasil, protege o Brasil, faz prosperar, revela o profundo e o escondido. Nada é encoberto que não seja revelado. E nós pedimos isso pela nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. Você disse amém? Estenda as suas mãos e diga, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Até amanhã, meus amados, se Deus quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.